Querido Shalom, nós estamos aqui tentando, na verdade, né, trazer para vocês hoje o curso de resgalos do melhor modo possível, dentro da limitação que nós temos para estar trazendo o curso hoje para vocês. Eu quero já pedir a vocês que tenham paciência, porque nós estamos tendo algum delay com relação ao envio do vídeo, devido a onde nós estamos hoje e a quantidade de peso, não é, desse vídeo com áudio que tem que ser levantado. Então eu já sei que nós tivemos algum probleminha ontem no curso de Yeshayahu, e hoje possivelmente vocês vão ter algum atraso, alguma situação. Eu peço que vocês tenham paciência para a gente poder estar junto aqui, né, queridos, em nome de Yeshua. Eu queria orar com você para a gente já não atrasar. Vamos pedir ao Eterno que nos dê da sua sabedoria, da sua misericórdia, e que você possa ter entendimento de tudo que nós vamos estar tratando no dia de hoje. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem. Pedimos que o Senhor nos abra entendimento com relação aos tempos, às épocas, às questões que nós estamos por viver. Não nos deixe, Pai, sermos pegos de surpresa. Não nos deixe estarmos equivocados. Só o Senhor tem o poder de revelar o futuro. Só o Senhor tem o poder de trazer para as vidas o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo. Por isso, Pai, não nos deixe de modo algum sermos confundidos ou enganados numa geração complexa, onde nós temos continuamente o infringir dos Teus mandamentos, o desmando acerca das coisas que o Senhor fala, o questionamento até de quem o Senhor é. Nós suplicamos a Ti que o Senhor venha com a Tua Ruach HaKodesh sobre as nossas vidas, e assim, Pai, somente assim, nós poderemos compreender o que é verdadeiro. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, vamos lá ter entendimento de algumas coisas. Estou com várias perguntas que vocês têm realizado, e mais uma vez nós tivemos aí, vamos dizer assim, me afrontaram beneficamente, não é? Novamente, por causa que nós usamos ali o termo, eu coloquei El Melech Neman, e a pessoa me escreveu dizendo: Céu, mas não está escrito El Melech Neman ali, está escrito a palavra Amém. Olha, queridos, é importante que a gente frise sobre isso e nós possamos concluir esse contexto, tá bom? Vamos ver se a gente consegue desatar os nós, e eu vou tratar com você mais uma vez acerca do El Melech Neman, para que nós não venhamos, porque nós vamos ter outros lugares mais à frente para tratar acerca do El Melech Neman. Vamos ver esse PowerPoint, queridos, vamos ver esse PowerPoint e vamos tentar desfazer o nó. Olha, queridos, a palavra Amém nem deveria ser do modo que nós pronunciamos, né? Porque você pode ver que mesmo no hebraico é colocado como se fosse A. Nós vamos ter esses chamados massoréticos, tracinhos que nós vamos ter aí, porém ela nem começa com a letra, o Aleph aí não é de A, não é? Eu queria trazer para vocês acerca da definição do dicionário sobre isso. Olha só, a definição do dicionário vai dizer o seguinte: o que é um acrônimo? Diz-se a palavra formada pela inicial ou por mais de uma letra de cada um dos segmentos suscetivos de uma locução, ou pela maioria dessas partes. Por exemplo, Sudã, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, tudo bem? Isso seria um acrossílabo, ou seja, são várias palavras representadas por meio de o que você chamaria de uma sigla, vamos dizer, que é um acrônimo, na verdade. É diferente da abreviação, não é abreviação eu escrever "por que você não entendeu?" atenciosamente, que vem até do inglês, né? Attention, acabam vindo com 2 T's por causa disso, para quem não sabia, não é? E qual o fato que eu estou escrevendo? Eu deveria escrever "por que você não deu atenção?" E agora eu vou dizer para você que não deu atenção quando eu coloquei a aula de resgalos falando exclusivamente, praticamente, sobre o Amém, não é? Então, queridos, é importante você ter entendimento que essa palavra é um acrônimo, e esse acrônimo, queridos, olha só o que acontece. Você vai ver lá, El, não há, não tem, pode ver que é El,
não é com o massorético da letra A, El, Melech, Neman, não é? El de Elohim, não é? Nós vamos ter a palavra Elohim, a autoridade acima da autoridade. A autoridade, que você vai ver a tradução aqui para o português como Deus, não é? Meler, rei, Neman, fiel. Esta é a conclusão utilizada mais recentemente com relação às orações. Então, queridos, é como se a gente tivesse de dar o nó, não é, queridos? É como se a gente tivesse de dar o nó naquilo que já foi desatado. Amados, eu gostaria muito que vocês procurassem ter entendimento sobre isso. Existem várias condições de você poder procurar informações acerca disso, acerca desse acrônimo, ter entendimento sobre esse contexto do que eu estou te explicando. Não é necessário você acreditar de modo algum no que eu estou te dizendo. Você procure a compreensão sobre o que é um acrônimo, por que se usa essa palavra, por que foi usada, eu coloquei na aula, não é? O texto sendo usado para amaldiçoar aonde se falava essa palavra que eu não gosto realmente de utilizar. Então eu espero que o Eterno lhe dê sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento, temor, na Ruach HaKodesh, porque esses são os dons que o Altíssimo tem para a sua vida, para a minha vida, em nome de Yeshua Mashiach, tá bom? Outras perguntas que nós tivemos, nós vamos abrir aí o outro PowerPoint, para a gente poder tratar rapidamente aqui na aula. Olha só, a pergunta que me fizeram sobre Risgalos 12, você pode falar sobre os 2 montes de bronze citado na aula? Queridos, se vocês olharem ali, justamente a parte do bronze, a parte do bronze é a parte do quadril, vamos dizer assim, não é? Compreende justamente um reino íntegro. Porém, deste reino, vamos dizer que eu estou descendo pelas nádegas dessa estátua, esse reino ele está se organizando para uma grande divisão. Nós tivemos uma pequena divisão quando saiu da cabeça de ouro para os braços de prata. Nós já tivemos uma pequena divisão do ouro para a prata. Foi uma pequena divisão que causou, era tão frágil essa divisão que trouxe uma unificação depois, que foi justamente esse período da Era de Bronze. Esse período de bronze, ele vai então trabalhar grandemente para haver essa divisão. Essa divisão que seria essa parte do quadril que vai sustentar as 2 coxas, que vai ser colocado em Zacarias 6:1, que nós lemos na última aula, sobre os 2 montes de bronze, por onde vão sair esses cavaleiros, da onde vem justamente toda essa atuação que nós sabemos que está novamente para ser repetida. Já se deu anteriormente, mas vai voltar a ocorrer e de uma maneira bastante intensa sobre toda a terra, não é? Zacarias 6:1, outra vez levantei os olhos e 4 carros saíram dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze, deixando claro esses carros que estão saindo, dando início a uma nova era. E essa nova era é a era que nós estamos, a era de ferro. A era de ferro não acabou, queridos. Nós persistimos nela até o fim. E Mashiach, quando voltar, ele volta também com o cetro de ferro. Nós vamos trabalhar sobre isso, que é onde as coisas são feitas à força. À força. Lamentavelmente, Yeshua também vai ter de usar de uma grande persistência para que as pessoas façam o que é correto. Tá bom? Outra pergunta, os 4 ventos têm ligação com os 4 mensageiros de Risgalos, 7:1? São estrelas? Fazem parte de constelações? Se sim, pode dizer quais são as constelações? Nós vamos ver, queridos, o Eterno tratando com as nossas vidas em Amós 5:8, dizendo: procurai o que faz o 7 estrelo, que são justamente a ursa, que nós não estamos tratando aí, estamos tratando da questão de Órion, e torna a densa treva em manhã
e muda o dia em noite, que chama a água do mar e a derrama sobre a terra. É complicado, porque o derramar da água do mar sobre a terra é tsunamis, queridos. Então, essas ações estão vindo realmente dos céus. Porém, os quatro ventos não tem ligação com relação a isso. Tudo que vem para a terra tem que passar por esses quatro ventos que agitam um grande mar. E esse grande mar não está aqui embaixo, queridos. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre Orion, que eu gostaria que vocês se dedicassem a ter entendimento. Tem vários sites indicativos, eu costumo indicar para vocês o Apolo 11, que eu recomendo, eu acredito no trabalho das pessoas ali envolvidas nesse projeto tão extraordinário, tá bom, queridos? É uma ordem do Eterno. E aí nós vamos ver, por exemplo, queridos, olha só, o movimento do nosso próprio mar, nós vamos ver o clima, nós vamos ver a atuação desse mover. Deixei para vocês, mas deixei também o texto de Ezequiel 37:9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor, Elohim, vem dos quatro ventos, ó Ruach, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Então, tudo que vem para cá, meus queridos, com essa intensidade, vai ter de usar um veículo para entrar aqui. E esse veículo são os ventos. Queridos, nós vamos ver coisas terríveis por vir. Nós vamos ver coisas terríveis por vir com relação a toda a terra, não é? Outra pergunta que me fizeram, a localização dos quatro cantos da terra. Queridos, todo esse contexto dos quatro cantos da terra depende da compleição da terra, não é? E como é que eu vou entender onde é que fica o norte? Como é que eu vou compreender o que eu posso chamar de norte? Qual é a estrutura de norte com relação a um contexto que não cabe dentro da minha mente, não cabe dentro daquilo que me foi ensinado? Então, queridos, tudo isso é muito complexo para a gente. É muito difícil para nós esse entendimento, uma vez que a verdade, queridos, ela não pode ser vista por nós, exceto se nós formos e tivermos a orientação do Eterno para ter uma visão sobrenatural com relação ao contexto do que está acima dos céus, queridos. Queridos, não é possível que você não compreenda que existe um monopólio do saber. Existe um monopólio do saber. Não é? As pessoas que, por mais que eu e você venhamos a questionar como é que nós vamos poder abrir os olhos das pessoas, uma vez que a população de toda a Terra fica na dependência de uma estação espacial, uma organização que cuida da relação celeste. As pessoas que estão... Queridos, tem quantos níveis de segurança, amor, acima do presidente dos Estados Unidos? Então, olha só, queridos. Acima do presidente dos Estados Unidos, tem 17 níveis de segurança, ou seja, nem a pessoa que está lá à frente, ela pode dizer para nós, colocar para a gente que aquilo realmente é do modo que até ele mesmo venha acreditar ou confiar. É muito difícil, queridos, é muito importante que você tenha entendimento que nós estamos hoje reféns da instrução de pessoas não confiáveis. E aí nós vamos ver vários teóricos disso, teóricos daquilo, não pode nem falar a palavra, né? Que agora elas são vigiadas, vamos dizer assim, né? Então, queridos, é muito complexo. Como é que nós vamos lidar com relação ao contexto do que é dito, do que é chamado acerca da verdade? Qual a forma da Terra? Uma pessoa me passou um documento colocando no mapa os Estados Unidos, mas muito assim, a América do Norte, muito menor do que o tamanho que nós hoje compreendemos, em comparação com a América do Sul. E como é que nós vamos ter entendimento do que é verdadeiro? Como nós vamos ter entendimento daquilo que é manifesto?
Como que eu e você podemos confiar? Nós estamos numa crise de confiança muito grande, queridos. Essa semana eu passei por uma situação bastante complexa junto com o staff, não é? Queridos, nós estávamos lá indo para a UTI, fazendo tudo que a gente podia fazer pela vida, não é? Mas a gente consegue ser criticado porque a gente não está dando atenção devida para pessoas que carecem da atenção e não tem a menor noção da maneira que nós vivemos, queridos. E, claro, as pessoas ficam aborrecidas comigo, Amados, tudo aquilo que nós não compreendemos, nós vamos criticar. Hoje ainda aconteceu uma situação, uma pessoa brava com outra pessoa. Por quê? Por que motivo? Porque não sabia o que a outra pessoa estava vivendo, o que a outra pessoa havia passado. É importante que você tenha entendimento, queridos. Essa informação só vai chegar para nós com Mashiach. Mashiach vai trazer a compreensão de todas as coisas. Meu coração confia nele plenamente. Existe uma luta antimessiânica hoje, queridos. Existe um espírito que é chamado nas Escrituras como um espírito anticristo. Mas esse espírito antimessiânico já está agindo. Está agindo na mente de muitas pessoas que gostariam que a coisa fosse do jeito dela e não do jeito que tem de ser. Como se nós pudéssemos determinar alguma coisa sobre as nossas vidas. É muito triste o que nós temos visto. Queridos, olha só, nós chegamos aqui num ponto que eu vou ter que tratar das celebrações e o entendimento. Nós estamos em Risgalos, capítulo 7, versículo 9 em diante. Mas para eu tratar acerca dessa visão dos glorificados, nós vamos na próxima aula tratar mais intensamente sobre isso. Eu vou ter de tratar das celebrações das Escrituras, das celebrações das festas, das festividades que o Eterno ordenou sobre nós, não é? E aí nós vamos ler, depois dessas coisas eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos. Nós vamos estudar sobre isso, nós já estudamos quando eu fiz o curso da primeira vez. Queridos, essas pessoas não foram arrebatadas, queridos. Elas foram mortas. Um grande cataclisma vai ocorrer e essas pessoas elas morrem todas juntas. Uma colheita, uma ceifa. Não é arrebatamento, queridos. As pessoas leem um texto desse, sendo que está escrito claramente, são estes o que vem da grande tribulação e que lavaram, alvejaram as suas roupas, suas vestes no sangue do Cordeiro. Queridos, vai acontecer uma coisa terrível mundialmente. Há teóricos que dizem, olha, isso aqui são os decapitados, porque as almas vão ficar embaixo do trono e essas almas são as almas dos que foram decapitados. Queridos, se de fato essas almas forem dos decapitados, nós vamos ver um genocídio ímpar sobre toda a terra. Nós vamos estudar isso mais profundamente na próxima aula. Mas para eu tratar, porque essas pessoas estavam em pé diante do Cordeiro, com vestiduras brancas e com lulave na mão. Com lulave na mão. Então, para eu tratar com vocês sobre isso, eu tenho de tratar das celebrações, porque todas as celebrações são marcos do Eterno sobre as nossas vidas. E é muito importante que você tenha entendimento sobre isso. Nós vamos começar tratando das 3 celebrações. Nós chamamos celebrações do que seria de verão e as celebrações do que nós chamamos do que seria de inverno, vamos dizer assim. São celebrações em momentos distintos e é muito importante que você tenha entendimento sobre isso. E todas elas marcam épocas. Eu gostaria de começar pela primeira celebração, que é dentro do calendário judaico. O ano judaico começa no mês 7. Então eu gostaria de começar dessa maneira. Porém, queridos, o Eterno chama o mês 1 de principal dos meses. Então eu sei que eu tenho muitos amigos judeus que assistem e vão ficar aborrecidos, falando, poxa, Celso, você não, de vez de começar pelo princípio, você está começando pela metade. E não é fato, queridos. Eu respeito grandemente, mas esse é o mês 1, queridos.
E o mês 1 é o principal de todos os meses. Aconteceu algo extraordinário. Então eu vou começar pela primeira celebração. Eu gostaria de abrir esse PowerPoint com vocês, que vocês possam acompanhar. Essa primeira celebração, queridos, ordenada pelo Eterno. Se você ler Vaikra, Levítico 23, você vai poder acompanhar todas as celebrações do Altíssimo. Vaikra, Levítico 23, versículo 4, são estas festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado e no mês primeiro, a 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é o Pessar. Na sua tradução, a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa de Matzot. Na sua tradução, pães asmos do Senhor. 7 dias comerei pães asmos, no primeiro dia terei santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas esses 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então nós vamos ver a celebração do Pêssar, queridos, desde os primórdios, se reúnem o povo de Israel para celebrar o Pêssar. É uma ordenança do Eterno, é algo que ele ordenou que nós fizéssemos. E é por isso que nós celebramos o Pêssar. Yeshua celebrou o Pêssar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós sabemos que ele é o Cordeiro, queridos. Ele é o Cordeiro que foi morto. E assim como um dia, no próximo slide você vê o Romanos 5,9, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E nós vamos ver que esse sangue, que um dia impediu, o sangue de um cordeiro, impediu o espírito da morte de levar os primogênitos de Israel, hoje nós vamos ver Yeshua se opondo com o seu sangue sobre nós, sobre o contexto do espírito de todos os homens, da alma de todos os homens. Yeshua, ele veio para pagar a dívida e não os juros da dívida, como era feito anteriormente. O sacrifício de animais fazia com que fosse pago os juros das dívidas, mas Yeshua veio e pagou a própria dívida. Esse é o motivo pelo qual não existe mais sacrifício de animais. O livro inteiro de Hebreus, queridos, judeus messiânicos, trata sobre o fato da necessidade de sacrifício não ter mais efeito. A celebração das festas do Eterno não fazem parte do sacrifício. Nós devemos guardar. Todos os judeus crentes no Mashiach guardavam as celebrações como nós já estudamos juntos. Risgalos, Apocalipse 5,12. Proclamando em grande voz digna é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Mashiach Yeshua, ele venceu, ele venceu. E se nós soubéssemos, queridos, a importância da celebração do Seudat Mashiach, não é? As pessoas tiraram isso dos outros, queridos. As pessoas estão celebrando o Seudat. Eu tenho um estudo inteiro que trata sobre isso aí no nosso canal. As pessoas, elas perderam a noção, queridos. Elas não celebram mais com vinho e elas não celebram com matzot. Elas não celebram da maneira que Yeshua ordenou que fosse feito. A primeira celebração do Seudat Mashiach foi no Pêssar, queridos. E aí o que acontece quando as pessoas não se sentam à mesa? Yohanan, João 6,53, respondeu-lhe, estou colocando aí o nome como está na tua tradução, respondeu-lhe Yeshua, em verdade vos digo que se não comerdes da carne do filho do homem, que a tradução é a carne do filho da raça humana, e não beberdes do seu sangue, não tende vida em vós mesmos. Ou seja, o Seudat existe para que você tenha vida, para você poder enfrentar as lutas desta vida. Yohanan 6,54. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esta celebração é importante para a nossa transformação, para a nossa ressurreição, queridos. Yohanan João 6,56. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele.
Queridos, a importância do Seudat Mashiach não é à toa que tiraram. Tiraram isso das pessoas, para as pessoas não poderem experimentar. E olha, queridos, eu espero que todos que têm experimentado tenham consciência do que estão fazendo, porque outro modo de perder tudo isso é fazer sem entendimento, é fazer sem honrar, é fazer sem dar a glória devida, a kavod devida a esse nome, a honra que ele merece. A outra celebração, queridos, sequencial, vai ser aí o que vocês chamam de Pentecoste, nós chamamos de Shavuot. Vaikra, Levítico 23:15, contarei para vós outros, desde o dia imediato do Shabat, aí vai estar sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato, ao 7º Shabat. Contarei 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Essa celebração importantíssima, nós também temos um evento, assim como no Pêssar nós tivemos a morte de Yeshua, o cordeiro que foi morto, aqui nós vamos ter um outro evento importantíssimo que aconteceu também em Shavuot. Vocês vão lembrar disso, queridos. Gevurot, Atos 2, 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Lembre-se do vento, queridos. Nada pode vir para cá. Lembrando que eles ouviram o som do vento. A Ruach não teria como vir se ela não passasse pela ação desses ventos, queridos. Não tem como vir para cá de outro modo. Tá bom, amados do meu coração? Por isso eles ouviram o vento, esse vento que move o mar de cima. A Ruach passou por eles, queridos, senão ela não conseguiria chegar e caiu em um único lugar. Em um único lugar, tá bom? De repente veio do céu como um som, vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios da Ruach HaKodesh e passaram a falar em outras línguas, segundo a Ruach lhe concedia que falassem. E aí nós vamos ter, queridos, várias perguntas que as pessoas nos fazem. Ainda hoje se fala em línguas. Queridos, os dons de Hashem são irrevogáveis, queridos. É muito importante falar em línguas. É uma das coisas que são ordenados, não proibais o falar em línguas, queridos. Que você tenha entendimento. Ah, Céu, mas eu não falo em línguas. Queridos, ninguém vai obrigar você a falar em línguas, né? Ninguém vai virar para você lá, chupa bala house, não é, queridos? Pelo amor do Todo-Poderoso. Não é o que o Eterno tem para você. Não é língua de papagaio. Chega lá e fica gritando, gritando, gritando. Outra coisa, queridos, o Eterno não é surdo. O Eterno não é surdo. Muitas pessoas têm destruído o caminho da verdade perante outras pessoas por não saberem se portar convenientemente. O Eterno não é desordeiro. Meu marido foi visitar, vou compartilhar, queridos. Meu marido foi visitar os pais, porque essa semana, né, é aquela semana da festividade comercial, que acabaram colocando aí, pautando para que as pessoas comprem batom, não é verdade, queridos? E aí o que acontece? Isso começa a fazer parte da cultura e faz parte a pessoa, quando você não vai visitar o que quer que seja, a pessoa fica aborrecida. Os pais não vão entender, queridos. Com a idade que eles têm, como é que eles vão entender isso? E aí meu marido chegou lá na casa dos pais e quando chegou viu um barulho insuportável. E aí ele perguntou, mas o que é isso? Aí os pais responderam, esses crentes aí, queridos, o som insuportável. Meu marido chegou para mim e falou, querida, uma total falta de discernimento. Quem vai querer seguir esse Deus, o Deus surdo, que é necessário gritar para ele poder ouvir?
Queridos, é muito importante que você compreenda que, como representante, embaixador do reino dos céus, o seu comportamento, eu não sei porquê, queridos. Esses dias ainda eu falei com o nosso Orochi Caio Carvalho, falei com o nosso Orochi Carlos, falei sobre a necessidade de a gente ter um retorno, porque não precisamos ter o som da Beit elevado, e às vezes os músicos não ouvem. Então eles precisam de um retorno melhor, estou orando por isso. O Eterno conhece o desejo do meu coração. Queridos, eu queria ser invisível no tocante ao serviço, somente o Eterno visse as nossas vidas. De verdade, queridos, eu não quero... muitos dos nossos vizinhos lá da Beit não sabem, ficam discutindo o que é, o que será esse lugar. Não sabem o que é. Alguns pensam que é restaurante, porque como a gente faz o alimento conjunto, então nós temos bastante lixo depois, né, queridos? A gente vai ter bastante coisas para colocar no muito alimento a gente prepara ali. E aí as pessoas às vezes pensam que é um restaurante. Meu marido está falando restaurante espiritual, a Beit é um restaurante espiritual. Mas é claro, queridos, nós queremos ser invisíveis para todos, mas visíveis para o Eterno no nosso serviço. Mas, ao contrário, o nosso proceder contínuo, dia após dia, nós somos a única escritura que as pessoas podem ler, queridos. Então, é muito importante ter entendimento que no tocante ao falar em línguas, você não precisa expor o seu dom. Inclusive, queridos, vocês sabiam que não pode orar em língua publicamente se não tiver quem interprete? É o que está escrito, queridos. Não se pode orar em línguas publicamente se não houver quem interprete, queridos. É importante que você tenha entendimento. Queridos, muitas vezes a gente está na Beit, hoje foi um dia pela manhã, no Shaarit, tivemos um Shaarit abençoado. O Eterno capacitou pessoas para estarem fazendo isso na nossa presença, na nossa ausência. A honra não é deles, a honra é do Eterno. Porém, a honra deles é permitir que o Eterno atue por meio da vida deles. Porque essa atuação atingiu a minha vida aqui onde eu estou. E teve um dado momento que eu não suportava a presença da Ruach. Eu comecei a orar em línguas durante o louvor, o primeiro louvor, mas eu falava bem baixinho. Bem baixinho. Você que ora em línguas, você tem que saber de que maneira você... Queridos, a Ruach é como um passarinho, vamos dizer assim, um pássaro. Queridos, o pássaro que você tenta pegar vai fugir de você. Você tem de permitir que ela pouse sobre você. E não é por força nem violência. É muito importante que você tenha esse entendimento. As celebrações que nós tratamos, tanto da Matzot, os pães asmos, os pães sem fermentos, o período que a gente não pode tocar em fermento, que o Eterno estabeleceu para nossas vidas, um período para a gente, esse período que nós nos desintoxicamos de todo o fermento que vem sobre a nossa vida, toda a levedura que querem impor sobre nós. É muito importante que você tenha entendimento. Essas celebrações são extremamente importantes. Então nós vamos ter celebração do Pêssar, é uma celebração única, uma celebração... Eu diria a vocês, o Pêssar é a maior das celebrações porque nela foi feito o Seudat Mashiach. É uma celebração, quem já participou do Pêssar sabe do que eu estou dizendo. E é um marco da morte de Mashiach. É um marco de uma vitória inestimável. Depois de 49 dias, ao concluir o Pêssar, nós vamos ter então a celebração de Shavuot, que você conhece como Pentecostes. E nessa celebração a Ruach foi derramada uma vez. E nós acreditamos que ela será derramada uma segunda vez. Você está pronto? Você tem se preparado para receber a Ruach? Vamos para a próxima celebração. No PowerPoint, nós preparamos aí para vocês. A próxima celebração, depois de Shavuot,
nós vamos ter Yom Teruah, que é o dia de ouvir o shofar. É o dia, muitas pessoas vão chamar essa data diferencialmente, e nesta ocasião ainda nada, vamos dizer assim, ocorreu. Não é? E nós vamos ter o texto que baseia a festa, que é chamada Festa das Trombetas, Vaikra, Levítico 23, 23, disse mais o Senhor a Moshe, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso solene, memorial com sonidos de shofar, a sua tradução da trombeta. Santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas tereis oferta queimada ao Senhor. E é impressionante que esta celebração é numa festa de lua nova. É uma celebração numa festa de lua nova. E aí com os tempos mudaram Yom Teruah para Rosh Hashanah. Rosh Hashanah seria o cabeça do ano. Então, como se fosse o ano novo judaico, o ano novo no 7º mês. Por algum motivo eles consideraram que Adão nesse período foi criado, mas queridos, o Eterno não pediu para a gente guardar Rosh Hashanah, ele pediu para a gente guardar Yom Teruah, o dia de ouvir o shofar. Não é aquele super shofar, o shofar de antílope, não é, queridos? Não, é o shofar de cordeiro, é esse de carneiro, desculpa, esse shofar aí é o que está apresentado aí uma imagem bem antiga, de um desenho bem antigo. É importante que você tenha esse entendimento. Nesta celebração, nós acreditamos que será a volta de Mashiach. Nós acreditamos que esta celebração, e aí eu entendo o motivo do Eterno dizer para a gente que nós temos de guardar Rosh Chodesh. Aliás, quem está aguardando e zelando, não é? Ontem nós tivemos o aparecimento da lua nova. É importante que você tenha esse entendimento. É uma ordenança. Bamidbar, Números 28, 14. Não é? Das suas libações serão a metade de um rim de vinho para um novilho, a terça parte de um rim para um carneiro, a quarta parte de um rim para um cordeiro. Esse é o holocausto da lua nova de cada mês por todos os meses do ano. E para nós tem sido muito importante guardar a lua nova, ensinar as pessoas a guardarem, a terem entendimento, a abençoarem essa data, abençoarem o novo mês, abençoarem esse tempo. Essa celebração é muito importante, ela permeia o ano inteiro. E aí nós vamos ter, na sequência, Yom Kippur, quando nós passamos aí por Yom Teruah, o dia de ouvir o shofar, nós vamos ter Yom Kippur. Yom Kippur também continua se ouvindo o som do shofar. Se permeia essas datas, continuando o mesmo serviço. E aí nós vamos ter Vaikra, Levítico 26. 23, 26, viu, queridos? Está faltando. Meu marido queria corrigir esses PowerPoint antes de passar para vocês, mas está em Levítico 23, 26, tá bom? Disse mais o Senhor a Moshe, mas aos 10 desse mês 7º será dia da expiação. Dia da expiação, Yom Teruah. Tereis santa convocação, Yom Kippur, desculpe, queridos. Estou com o fuso horário ainda. Nesse dia será o dia do Kippur, Yom Kippur. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, Yom Kippur, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Shabat, descanso solene. Não importa a data que caia da semana, queridos, não importa se numa segunda, se é numa terça, numa quarta. Esse ano acho que é numa terça para quarta. É Shabat. A gente tem de ter todo o procedimento do Shabat no dia que cai. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, e de uma outra tarde celebrarei o vosso Shabat.
Yom Kippur é uma data extremamente importante. É uma data, quem sabe guardar Yom Kippur, sabe. Essa data representava aquele momento onde eram os pecados colocados sobre um carneiro, um bode que iria ser encaminhado para Azazel, no deserto. Israel estava no território de Azazel, então tinha de ser sacrificado um animal levado com o nome dos pecados de cada um e mandado para Azazel. Um bode era levado, que foi chamado de bode expiatório, até o dia de hoje. E o carneiro ficava para a aspersão, morto sobre a Arca da Aliança. Mas nós temos aí as duas representações muito fortes nesse dia. Esse dia nós acreditamos que se trata do dia do juízo de fato, queridos, onde as pessoas serão julgadas. Se você acordar do lado de lá e ver um trono branco, queridos, eu lamento lhe informar, coisas boas não advirão. É importante você ter esse entendimento. Depois, queridos, desse dia que vai ser o dia do juízo, nós vamos ter então Sukkot. Sukkot é o começo de tudo, viu, queridos? Vaikra, Levítico 23, 33, disse mais o Senhor a Moshe: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo será a festa de Sukkot, ao Senhor, de tabernáculos, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e no dia 8º trareis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Nós vamos ver então Sukkot representado no que nós vamos ver aí justamente. Risgalos, Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas vieis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com lulavim nas mãos. São os 4 elementos que tem de ter nesse período e tem de ser movido. Essas celebrações, queridos, sempre foram colocadas como uma casa provisória, ordenança do Eterno que fosse feita. Tem toda ordenança de como fazer essas celebrações. E durante esse período nós compreendemos que Yeshua veio à terra. Este período Yeshua veio sobre a terra. Por isso Yohanan vai dizer o seguinte, que Yeshua, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Yohanan 1,14, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, sua honra, kavod, honra como do unigênito do Pai. E aí, queridos, nós temos toda a tratativa de quando nasceu Mashiach, pegando o turno de Abias. Você vai estudar, você vai ver quando foi concebido Yohanan o imersor, conhecido como João Batista, e nós vamos ver que ele foi concebido 3 meses antes, e nós vamos ver a concepção, a ida, o cronograma todo direitinho, e Yeshua vai nascer justamente num período que é o período de Sukkot. Possivelmente Yeshua tenha ficado numa sucá, queridos. Possivelmente Yeshua não ficou de modo algum numa estalagem, como foi colocada numa estrebaria. Mas como as pessoas não entendem a prática de Sukkot, que eram feitas casas provisórias para receber. Nós temos um filme que eu até indiquei para vocês, se vocês puderem me lembrar o nome dele. Eu não me lembro. Eu sei que acho que são os visitantes ou os hóspedes. É uma palavra em hebraico. Quem puder me ajudar aí, foi uma indicação da Zumira, algum tempo atrás. Não é? Então, queridos, como essas celebrações elas foram ordenadas para que eu e você guardássemos, para que nós conhecêssemos os tempos e as épocas. O propósito do Eterno é que nós não sejamos pegos de surpresa. Essa grande fatalidade vai ocorrer em Sukkot, queridos.
Vai ocorrer num período onde as pessoas estarão com o lulavim nas mãos. Tem um propósito da gente ter esses 4 elementos. As Escrituras vão dizer para a gente que nós devemos guardar as celebrações, mas elas não vão ensinar como se guarda. Por isso é muito importante que judeus e não judeus estejam juntos. Ushpizin é o nome do filme. Obrigada, meu querido, do meu coração. Ushpizin, né? Então, queridos, é muito importante que tenha entendimento sobre o contexto daquilo que o Eterno tem colocado nas nossas vidas, para que nós guardemos, estejamos juntos. É o desejo dele que nós estejamos unidos, estejamos fazendo as coisas conjuntamente. É muito importante que você tenha esse entendimento. Hoje eu estou aqui com a companheira, né? A companheira minha aqui, ó, que eu estou encontrando com ela novamente, olha só. E ela fica do meu lado, não é? E não desgruda, porque acho que ela estava com muita saudade. Aí vocês estão vendo me mexendo aqui de vez em quando, porque a companheira está aqui deitada, queridos, achando que eu sou coçadora de barriga, né? Que fazia muito tempo que a companheira não me encontrava, né, Ferg? Então, queridos, é muito importante que nós guardemos essas celebrações. Cada celebração guardada, nós recebemos um grande presente do Eterno. Nós recebemos uma grande revelação extra da Ruach. E se você deseja, queridos, tem outras celebrações dentro das Escrituras, colocadas para que nós guardemos. Yeshua guardava, ele esteve nessas celebrações, ele esteve em Hanukkah, nós sabemos que ele esteve em Hanukkah, é descrito uma celebração de inverno, nós sabemos, as Escrituras narram sobre isso, nós sabemos a ordenança de Purim, que foi a rainha Esther, que determinou que fosse guardado um dia onde os judeus foram libertos de modo sobrenatural. Então, nós guardamos as celebrações que estão dentro das Escrituras, ordenadas para que nós guardemos e que Yeshua tenha guardado, por algum motivo. Porém, essas coisas são muito além de nós, queridos. São marcos estabelecidos. Assim como aconteceu a vinda de Mashiach em Sukkot, assim como nós vimos a morte dele ocorrendo durante o Pesach, assim como nós vemos o derramamento da Ruach HaKodesh, no período que nós temos aí como Pentecostes, Shavuot, nós sabemos que cada data determina um acontecimento nos céus, queridos. Um acontecimento sobrenatural que virá sobre toda a terra. Virá sobre a minha vida, sobre a sua vida, indistintamente, queridos. Nós vamos colher as consequências de todos os contextos do que o Eterno determinou sobre nós. E eu espero de todo o coração que você tenha entendimento. Céu, eu não sei guardar as celebrações. Então, esteja junto de um judeu que guarde. Esteja junto de um... Queridos, todas as vezes que as pessoas me perguntam, olha, então eu vou estar numa sinagoga tradicional e tudo mais. Se você, queridos, não negar Yeshua e também não entrar num lugar querendo mudar a cabeça de ninguém lá, você pode, mas eu diria para você que estar no meio de judeus messiânicos, se você é crente no Mashiach Yeshua, se você tem uma emuná acerca da vida dele, se você fez uma techuvá verdadeira ao Eterno por meio de Yeshua, você desceu em Tevilá, você desceu as águas da imersão do jeito que deve ser. Queridos, guardem as celebrações. Como eu vou dizer, faça com que o coração do seu pai seja alegrado porque você está cumprindo aquilo que ele determinou. Queridos, os mandamentos do Eterno, ele nos protegem. Nós temos uma música que nós cantamos, acho que vocês conhecem, pela Veisha Anda. Procure ler essa letra. A gente sempre canta em Pesach. A gente declara isso, queridos. Nós cumprimos os mandamentos, guardaram nossos pais,
guarda as nossas vidas. Por que que o Eterno determinou isso? Queridos, eu acredito de todo o coração que as festas que esse mundo exerce, olha só, meu marido sentou pertinho mais de mim, né? Eu acredito que todas as celebrações que esse mundo oferece também invoca sobre as pessoas um espírito difícil de ter entendimento. E as celebrações do Eterno também vêm sobre nós, a sua ruach. Quem já participou, quem sabe o que eu estou dizendo, pode dar testemunho do que é poder guardar cada celebração de Achá. E eu convido você, queridos, passe por Tevilá, imersão nas águas correntes. Faça o que o Eterno mandou por meio de Yeshua. Obedeça a Ele. Pratique o seu Dat Mashiach, que é a carne de Mashiach, que o sangue de Mashiach corra nas suas veias, que a carne dele seja um alimento verdadeiro, para abrir o seu entendimento. Que você possa guardar as celebrações, começando pelo Shabat. Aprenda a guardar o Shabat. Aprenda o que o Eterno deseja no Shabat. É muito importante. E assim todas as celebrações que Ele ordenou. É uma honra poder estar em cada celebração. E Sukkot tem que fazer a cabana, queridos. O que eu vou fazer? Ele mandou fazer a cabana. Vai que um dia a gente precisa de uma cabana e não sabe nem fazer. Principalmente você, se você não tiver o Albanísio aí perto de você, né? É o nosso expert em cabanas. Queridos do meu coração, é importante que você tenha entendimento. Tudo que o Eterno mandou que nós façamos tem um propósito. E esse propósito é de nos abençoar. Nós vamos ver numa celebração. Durante o período de uma celebração. Yeshua não morreu no primeiro dia de Pêssar. Ele morreu quase no último dia de Pêssar. É importante que você tenha esse entendimento. Assim também nós não sabemos qual dia de Sukkot ocorrerá isso. Mas será durante o período dessa celebração. Porque as pessoas tinham lulavim nas mãos. E esse é o nosso sinal. Na próxima aula nós vamos tratar um pouco, não temos mais tempo para isso, o que é o lulav, para que você tenha entendimento. Para que eu tenho de fazer isso, Céu? Para que eu vou ter 4 elementos, eu vou ter que sacudir os 4 elementos? Para que eu tenho de fazer isso? Porque o Eterno ordenou que assim fosse, queridos. O Eterno ordenou que fosse desse modo. Que em nome de Yeshua nós possamos fazer as coisas da maneira que Ele ordenou, porque o seu mandamento nos tem guardado. Você que é fã de ter uma dorzinha, né, vai lá e já toma um analgésico. Você sabe como é que funciona o analgésico no seu corpo? Mas você faz, né? Mas com as coisas do Eterno, que são poderosas e operosas para a eternidade, nós questionamos a razão de ser. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos a importância de guardarmos as celebrações ordenadas por Ti, tudo que o Senhor nos tem predito, Pai, para que nós vivamos, mesmo o Rosh Chodesh, a importância de nós abençoarmos o princípio dos meses, a importância de nós guardarmos o seu Shabbatot, a importância de nós guardarmos teu Pessah, seus dias de Matzot, a importância de guardarmos as primícias do Senhor, a importância de nós guardarmos Shavuot, a importância de nós guardarmos Yom Teruah, Yom Kippur, e por fim, bondoso de Israel, Sukkot. Que o Senhor possa atuar nas nossas vidas, trazendo-nos entendimento, que nós possamos ser guardados pelo mandamento, e que nós possamos ser guardados diante de uma calamidade tão grande, Pai, que levará uma multidão sem número para comparecer diante do Teu trono. Tenha misericórdia de nós, Pai. Dependentes somos da Tua bondade.
Nos livra da violência dos homens, nos livra, Pai, de não termos um teto sobre a nossa cabeça, nos livra do frio, nos livra de não termos alimentos, nos livra de não termos água. Nos livra, meu Pai, de estarmos sozinhos em um período tão terrível sobre toda a terra. Pai, nós temos sido dizimados na nossa unidade, socialmente. Pelo amor da Tua misericórdia, Pai, nos ensina a sermos unidos. Pai, o mundo se tornou crítico. Uns criticando os outros, falando mal uns dos outros, sem compreender que a vida pode estar na mão do outro. A nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos pode estar na mão desse outro, meu Pai. Mas nos dividiram, ó Senhor, ao contrário do que o Senhor ordenou, do que Yeshua orou. Pelo amor da Tua misericórdia, Pai, nos ajude com esse ministério, para unir as vidas, meu Senhor. Pai, como se as nossas vidas verdadeiramente dependessem disso. Mas eu não te peço por uma vida terrena, bondoso de Israel, mas sim pela eternidade ao Teu lado. Tenha misericórdia de nós, ó Pai bondoso, porque somos Teus. Ensina-nos a obedecer a Ti. Nós Te amamos, ó Pai. Nos ensine a amarmos cada vez mais. É o que eu te suplico, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, Shavuot Tov, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.